E o assunto de hoje que eu queria falar e abordar é a questão aí desse debate sobre as drogas ilícitas, né? E isso está sendo aí, de certa forma, puxada pelo Supremo Tribunal Federal, que está discutindo uma questão, inclusive, penal, né? Que é exatamente a separação entre o usuário e o traficante. Creio eu, uma necessidade de fazer isso, porque existe, sim, aquela pessoa que enriquece, né, que vende, que faz o comércio ilegal da droga, e existe aquele que compra a droga, e aí a gente tem dois tipos de usuário, que é o usuário recreativo eventual, né, que usa a droga, e tem, obviamente, os dependentes químicos, que aí é um caso também de saúde pública, né, ela não é simplesmente uma contravenção. E aí a coisa fica meio complicada e nebulosa nesse mundo das convenções, né, que nós podemos admitir. Por exemplo, eu me lembro no tempo de colégio, né, quando eu era mais novo, que um grande amigo meu fez um artigo no jornal do colégio falando assim que ele não entendia muito bem porque os amigos dele que fumavam maconha eventualmente eram tão criminalizados, uma vez que nós temos uma droga como o álcool, que é uma droga liberada, que é uma droga que, se for usada em excesso, né, ela pode causar diversos problemas, e como causa, né? Nós temos aí pessoas dependentes químicas do álcool, nós temos pessoas aí que, vários transtornos aí de personalidade das pessoas alcoolizadas, né? Pessoas que sofrem de delírio, né, quando estão alcoolizadas, né? E temos também os usuários eventuais, que vão lá, tomam uma taça de vinho, bebem lá sua dosezinha de cachaça, sua dose de uísque, não dão problema para ninguém, não tem nenhum problema de saúde com relação a isso, e conseguem viver socialmente com esses, vamos dizer, maus hábitos. Há de se lembrar também que por diversas ocasiões está até na Bíblia, né? E primeiro milagre de Jesus Cristo foi exatamente transformar água em vinho, né? Para exatamente as pessoas que estavam ali numa festa, né? E o vinho acabou e Jesus foi lá e transformou a água em vinho para que a festa continuasse. Então existe muita coisa ligada nessa questão das drogas, né? A gente tem drogas lícitas, drogas ilícitas. Eu gostaria de botar a minha posição pessoal, né? Eu como cidadão, o que eu entendo dessa forma. Primeiro, se você é um cidadão, você tem que estar pronto a entender a regra do jogo, né? E respeitar as leis e, de preferência, participar, né, do processo de elaboração de leis através da eleição dos seus representantes que vão lá debater. Se nós vivemos numa democracia, tem que haver um equilíbrio entre as pessoas que ali convivem, é um grande acordo social, né? Nós temos que acordar de alguma forma. Acho que a gente tem que lutar sempre pelo aquilo que acredita, então não vejo nenhum problema das pessoas estarem defendendo seus pontos de vista, mas a verdade é que, uma vez estabelecida a regra, você deve seguir. E o caso das drogas ilícitas é um problema complexo. Eu cheguei a usar recreativamente droga na minha adolescência, na minha juventude, não o faço mais, não porque eu vejo algum problema com relação à droga no meu caso, tá certo? Mas é porque realmente ela é ilegal. E no caso da ilegalidade da droga, é uma coisa mais preocupante para mim a questão do que ela financia. Né? Aí quando a gente vai ver a cadeia produtiva da droga, o que está envolvido atrás das drogas ilícitas, a gente fica assim, caramba, eu não quero financiar isso, né? Eu não quero que o meu dinheiro vá para isso. Então eu prefiro muito mais usar a droga lícita, né? Então quando eu quero me divertir, quero aliviar um pouco as tensões e tal, abro um vinho, tomo minha dosezinha de cachaça, que eu gosto bastante, mas eu prefiro me abster das drogas ilícitas, até porque exatamente eu não concordo com todo esse processo de violência, criminalidade, Estado paralelo, que eu não quero financiar. Então essa é uma postura minha, cidadã. Né? Com relação à discussão, né, da liberação da droga, o que a gente está vendo é que ela não resolve o problema. Em muitos casos ela tem agravado esse problema. Então isso resolve para algumas pessoas que podem usar recreativamente a droga, que vai se tornar mais confortável, né, porque elas não vão estar cometendo um crime ali, talvez na consciência, né, ficaria melhor, mas a gente sabe que o problema caminha por um lado muito pior. E as pesquisas falam claramente no aumento do consumo, né, o aumento da dependência, vários problemas relacionados a isso. E aí você pega, é muito difícil exercer um controle hoje de drogas lícitas, né, como álcool, cigarro, que vão para menores de idade. Eu, por exemplo, como menor de idade, sempre bebi. A partir dos 16, 15 anos eu bebia, tomava ali minha cerveja escondido e tal, ia lá, ia pra festa com os amigos, tinha lá o álcoolzinho sempre reservado, né? Fumava um cigarro. Você imagina isso na adolescência, né? Quando você está ainda formando as sinapses do seu cérebro, né? Tem aquela crise da adolescência, ali são formações neurológicas que ocorrem dentro do nosso cérebro e que, se você está usando determinado
produto químico, né, dentro dessa química, dessa constituição neural, ele vai acabar se incorporando, né, a formação do seu cérebro. Então você vai ficar dependente. Você vê que as pessoas que começam a fumar com 12, 13 anos, muito dificilmente param de fumar, elas não conseguem simplesmente parar de fumar. Eu já fumei, não fumo mais. Eu já fiz de tudo, não faço mais. Quer dizer, eu nunca fui dependente. Se eu não tiver o álcool para beber, não vai me fazer grande falta. Quer dizer, eu gosto sim de chegar no domingo, abrir uma garrafa de vinho, comer uma pizza. Acho muito agradável. Chega assim um sábado à noite, eu gosto de tomar uma dose de cachaça, ou então beber uma cerveja, muito menor quantidade hoje do que antigamente, mas gosto de lá, mas se acabar, não me faz grande falta. Agora, para a pessoa que é dependente, né, isso é complicado. Então, é um assunto extremamente complexo, né, que envolve aí toda uma realidade, um contexto, e aí a gente deve fazer certas perguntas. Eu não tenho as respostas, né? Mas, por exemplo, quando se fala assim, não, nós vamos descriminalizar o porte da droga, que é o caso que está sendo definido lá no Supremo. Isso vai ocasionar o pequeno tráfico, vai incentivar o pequeno tráfico? O que seria esse porte, a pequena quantidade, a quantidade do uso? Como é que eu vou liberar, no caso específico, me parece que o Supremo está indo só para uma droga que é menos nociva, vamos dizer, mas é uma droga também muito nociva, que é a maconha, mas não se compara, vamos dizer, com outras drogas como crack, cocaína, heroína, exatamente, que são drogas potencialmente muito mais fortes, mas a maconha é uma droga que causa, sim, esquizofrenia, que causa uma série de problemas para usuários contumazes e tal, além de as pessoas viverem num topor, né, numa espécie de anestesia, né, as pessoas ficam meio que anestesiadas com o uso da droga. Vamos dizer assim, como é que vai ser as questões aí relativas às legislações, vamos dizer, paralelas, né? Que é a questão da legislação trabalhista, a questão do Código de Trânsito, a questão aí do próprio Código Penal, né? Como é que a gente vai, de alguma forma, fechar todo esse circuito para que as pessoas, né, que fazem uso de droga, elas tenham também uma penalização se elas, além do direito, né, de causar autodano, ela cause dano a terceiros, né? Isso daí é uma coisa importante de se pensar. É também importante pensar como fazer para que essa droga não chegue às crianças e aos adolescentes. Como é que a gente não vai fazer que a maconha, né, uma vez ela tolerada ou liberada, ela não chegue no menor de idade, na pessoa que ainda não está formada, né, e que é facilmente seduzida por esse mundo de drogas, né? Como é que a gente vai fazer exatamente para tratar a dependência? De onde vai sair o dinheiro para custear os tratamentos de dependência? São questões assim que devem ser debatidas. Eu acho que o debate não pode estar fechado de jeito nenhum, mas é necessário entender que toda a droga, sem exceção, lícitas ou ilícitas, elas constituem um perigo para a saúde do indivíduo, um perigo para quem não tem controle, né, e é o usuário, de provocar autodano e dano a terceiros. Quer dizer, é toda uma problemática que envolve uma questão fundamental, que é a responsabilidade individual. Então, é nisso que eu penso. Minha opinião formada sobre isso, o que você acha disso? Bom, eu sou cristão, eu acredito no livre-arbítrio, as drogas existem aí, o que você tem que ter é uma formação moral sólida para que você não se envolva nesse mundo, nesse tipo de sedução desse mundo, né? Inclusive dessa ilusão, né? A droga, na verdade, ela é um remédio, né? Você pode ter ali uma ansiedade grande, você tem que tomar um ansiolítico, você está em algum tratamento terapêutico e você precisa de um apoio, né? Então você tem milhares aí de substâncias químicas, né, que balanceiam o teu organismo de alguma forma. O uso indiscriminado dessas substâncias, obviamente, não vai fazer bem. Então, tudo isso entra nesse caldo que tem que ser analisado. Eu, pessoalmente, não compro, não financio, não faço uso. Por quê? Porque acho que dentro desse contexto social que nós temos, é extremamente danoso alguém financiar o crime organizado, financiar o Estado paralelo, através de um prazer que pode ser muito bem substituído aí por uma droga lícita e tal, tranquila, que não vai lhe dar nenhum problema. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Desculpe o vídeo alongado, mas era necessário trazer essa reflexão. Eu espero que vocês também façam a sua reflexão para que a gente possa ter um debate político razoável, maduro, para chegar a alguma conclusão que não seja realmente da conclusão do radicalismo, do pensamento, que tudo é crime. Não, a gente tem que saber o que realmente está dentro desse cômputo de toda essa coisa aí que envolve esse mundo das drogas,
que está no nosso dia a dia, está aí no nosso vizinho e tal, na nossa vizinhança, no nosso círculo de família, amigos e tal. Então a gente tem que ser muito tranquilo nesse debate e, obviamente, tentar achar um melhor caminho para essa questão. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.